A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que nos acompanha no Alimento do Céu. E nós estamos aqui mais uma vez para te abençoar, para trazer uma palavra ao teu coração. E eu quero, nesse momento, falar sobre pecar. Pecado é algo que nós cometemos todos os dias, né? A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Isso a palavra de Deus nos fala. E realmente, nós sabemos que quando nós viemos a esse mundo, nós já nascemos pecadores. Somos frutos do pecado. Isso não quer dizer que, por exemplo, o bebê nasceu, ele já cometeu pecado? Não. Mas nós nascemos pecadores, por quê? Por causa do vírus do pecado, o vírus adâmico, por causa do pecado de Adão. Adão é o nosso primeiro pai, como diz a palavra. A Bíblia Sagrada diz que o nosso primeiro pai foi Adão, né? O primeiro pai, o primeiro Adão, fala assim, o primeiro Adão, há um versículo que diz que o primeiro Adão, ele veio e ele trouxe o pecado, né? Ele gerou o pecado. E o segundo Adão, que se chama Jesus Cristo, ele veio para nos livrar do poder e da maldição do pecado. Então, queridos, eu quero ler aqui com vocês em Romanos capítulo 3, 2 versículos 9 e 10, que diz assim: bem, então nós, os judeus, somos melhores do que os outros? Não, nada disso. Pois já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou gentios. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aqui aos romanos, aos cristãos ali de Roma, a igreja de Roma, Paulo, ele faz uma pergunta, ó, nós os judeus, nós somos melhores do que os outros? Porque somos o povo amado do Senhor, nós sabemos que os judeus eram o povo escolhido de Deus. Mas como judeus, eles até hoje, né? Os judeus ali, o povo, eles não aceitam Jesus, nunca acreditaram que Jesus é o Messias. Porque na mente deles, quando eles ouviram falar que viria um rei para nos libertar do pecado, na mente do judeu, esse rei seria como um rei humano. Um rei que iria se assentar num trono aqui na terra. E o reinado dele seria um reinado como o reinado de qualquer rei. Mas quando eles viram Jesus vindo, né? Nascido numa manjedoura, no meio ali, no estábulo ali, no meio dos animais. E depois ele vira Jesus andando no jumentinho. Um Jesus simples, humilde. Então eles falam, não, isso aí não é rei. Então por isso que os judeus não aceitam Jesus como rei dos reis. Como Messias, o enviado de Deus. Mas o povo judeu é o povo amado do Senhor. Jesus era judeu. Ele viveu no meio do povo ali judeu. Então Paulo chega e fala assim, por isso, porque Deus ama os judeus, porque Deus é um povo escolhido, é um povo amado de Deus, nós somos melhores do que os outros? Não, ele mesmo responde, não, nada disso. Pois já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou gentios, que somos nós. Se você não sabe o que é gentil, um povo gentil não é um povo que tem gentileza, não. É gentil com O. É o povo. Paulo era o pregador dos gentios. Pedro era pregador dos judeus. Paulo, ele veio pregar para aqueles que não eram judeus. Todo aquele que não era judeu era chamado de gentil. Então Paulo, ele nos afirma que nós somos pecadores, seja judeus ou seja gentil, seja brasileiro, americano, japonês, não importa, todos somos pecadores, ninguém é justo, nenhum sequer. Aí você deve estar perguntando, mas vem cá, o que eu tenho que fazer depois que eu pecar contra Deus? Eu já nasci pecador, eu já vim com o vírus do pecado, mas eu não posso ter uma vida pecaminosa.
Nascer pecador é uma coisa, agora viver na prática do pecado é outra. E você, digamos que você hoje ou ontem, essa semana, você cometeu um pecado e você reconhece que você pecou contra Deus. E aí? O que fazer depois de pecar? Deus diz na sua palavra que aquele que peca, aquele que cometeu o pecado, confessa, reconhece. Primeiro eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Eu confesso o meu pecado e deixo, alcança misericórdia. Então, qual é o segredo? Será que é porque eu pequei, o Senhor não quer saber mais de mim? Deus não vai me ver mais? Deus não vai ouvir mais minhas orações? Não, não é nada disso. O que fazer depois de pecar? Eu lembro muito bem aqui de 2 grandes exemplos, Pedro e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes vendeu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Quando ele caiu a ficha que viu realmente o que ele fez, o que é que Judas fez? Judas foi se suicidar. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pecou, igualmente Judas pecou. Não existe pecadinho nem pecadão. O Judas não pecou mais do que Pedro. O pecado dos dois é igual para Deus. Mas o que é que Pedro fez? Pedro, quando reconheceu, ele simplesmente voltou, como diz assim, voltou atrás, né? Reconheceu o seu erro, se arrependeu, chorou amargamente, como diz a palavra. E a partir dali, quando Jesus vai passando com os soldados para ser crucificado, aí quando ele olha para Pedro, o olhar de Jesus para Pedro fez com que Pedro sentisse a dor do que ele tinha feito, de ter negado a Jesus. Judas poderia muito bem ter tido a mesma atitude de Pedro, mas não teve. Ele foi tão covarde, foi covarde 2 vezes, entregando Jesus, e covarde tirando a própria vida. O problema, meu querido, minha querida, não é no pecar. O problema é a sua atitude, a minha atitude depois de pecar. E nesse momento nós vamos orar e pedir a Deus que Ele nos ensine, que Ele nos ajude a termos a atitude correta depois de pecarmos. A atitude correta é a que o Senhor nos ensina. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Vamos orar? Deus querido, Deus santo, Deus maravilhoso, em Tuas mãos eu entrego a minha vida e a vida dessas pessoas que estão orando comigo. Eu sei, Pai, que nós pecamos todos os dias, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, que esse Espírito maravilhoso, ele possa tocar em nós e nos mostrar qual a atitude correta, qual a atitude certa que nós temos que ter quando nós percebermos que pecamos contra o Senhor. Somente o Senhor é quem pode nos livrar de tudo isso e nos ensinar a viver de uma forma que possamos agradar a Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que você se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, não esquece. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.